falha... Era chance clara, né? eu acho que há uma falha de entendimento da jogada do Wendel. E o que eu acho também é o seguinte, o Internacional, o Abel tem toda a razão, até a expulsão do Wendel, o Internacional tava chegando a cobertura tentando... ali pra ele. Pois faltava cobertura, faltava posicionamento, o Internacional atacava, mas dava o contra-ataque. Estava meio que desenhado que poderia acontecer um contra-ataque a qualquer momento, né? O Internacional subia com os dois laterais, até porque o Sport fez linha de 5 na defesa, então o Internacional imaginou que o Sport fosse só se defender. E estava só se defendendo até a expulsão. Só que estava meio que desenhado que podia acontecer um contra-ataque a qualquer momento. Sim. E aí o Wendel fez o que não poderia ter feito, né? Veja só que o Wendel perde a disputa, o time do Internacional está todo exposto. O Wendel perde a disputa, corre atrás, vem, acho que é o Lucas Ribeiro ali fazendo a cobertura. Não, o Rodinei. É o Rodinei fazendo a cobertura, mas ele não tem uma condição de impedir uma finalização. Então, o jogador do Sport teria condição de gol, porque a cobertura do Rodinei não chegaria a tempo de impedir uma finalização. Só chegou ali porque ele caiu. Isso, né? Por isso que é o lance para expulsão. Exatamente. Mas nada garante que ele ia fazer esse gol, gente. Exato. E por isso que eu acho que o Wendel devia ter pensado no risco que ele estava correndo de ser expulso ali. Como diriam na pelada, foi juvenil, né? Acho que foi uma jogada de um jogo, assim, para um jogador que tem uma experiência não fazer. E aí mudou completamente o jogo, né? Sim. Porque aí o Sport viu brecha, né? O Sport sentiu que poderia, de fato, conseguir algo mais, com um jogador a mais. Até continuou se defendendo bastante, mas o Internacional aí deu muito contra-ataque para o Sport, né? E o Sport conseguiu muito espaço. Só para o pessoal de casa entender, foi com 26, 27 minutos do primeiro tempo. Então, o jogo o Inter empatou, mas o Sport tinha 11 contra 10 durante muito tempo de jogo. Muito tempo de jogo. Com o Inter com uma necessidade maior, porque a vitória foi muito boa para o Sport, eu acho até que afasta as chances de rebaixamento do Sport. Mas o empate já era um bom resultado, então o Sport podia jogar, mesmo depois que tomou o empate do Patrick, no sistema, como o Cereto falou, estava com 3 zagueiros, os 2 laterais lá atrás, fazendo uma linha de 5. E podia manter por mais tempo até, conseguiu o segundo gol antes do primeiro tempo acabar, mas poderia manter essa linha por mais tempo, esperando o Inter dar o espaço para o contra-ataque. Aliás, o árbitro ontem estava a fim de distribuir cartão, né? Teve uma confusão depois do gol do Sport, né? Aí, ó, o Jair Ventura levou o terceiro amarelo, não vai comandar o time contra o Bragantino. Olha que prejuízo, né? Você não prejuízo. Seu treinador ali num jogo tão importante. O árbitro expulsou também o auxiliar do Sport, Emílio Faro. E o Zé Gabriel, no banco de reservas do Inter, também foi expulso com cartão vermelho. Eu acho que o Jair se excedeu na comemoração. E, inclusive, depois no segundo gol, ele até ironiza. Ele fala, não pode comemorar, não vou comemorar. Né? Eu acho que ele passou um pouquinho do ponto e acabou provocando o banco de reservas do Inter, né? Então, acho que foi adequada, acho que as advertências foram adequadas. E falando do segundo gol, né, do Sport, que o Lomba acha que a bola já havia saído, não há uma conclusão, né, na verdade. Não há uma conclusão e está muito mais para não ter saído. E ele não tá lá... na central do apito, o nosso Paulo César de Oliveira disse que o VAR só mudaria a decisão de campo se tivesse uma imagem conclusiva. Exato. E a imagem que a gente tem não dá para concluir, né? Não dá para cravar. A imagem que a gente tem, eu fico com a impressão de que a bola não saiu. Mas o Lomba não tá lá para achar nada. Ele tem que ir lá, tem que prestar atenção no serviço, né? Mas ele olha para a bola, né? Ele tá ali, ele vê a bola quicar. Mas olha... E fica pedindo bola fora. Então, mas sabe o que acontece? Muito goleiro põe essa bola para fora. Depois o zagueiro fala assim, essa bola ia sair, não precisava ter ido nela. Goleiro não tem que ficar na dúvida. Goleiro vai lá, mete a mão na bola e dá o escanteio pro adversário. Entendeu? Não tem, assim, isso faz parte... eu fiquei na dúvida vai para fora. Isso aí.
Na dúvida, escanteio. O que me chamou a atenção é que ele vê a bola que cai. Entendeu? Ó, ele vai tem que ficar na malandragem, isso. naquela altura do campeonato? Ele vai na bola, salta e põe pra fora. Mas ela quica dentro do... A imagem por trás passa a impressão de que ela quica dentro do campo. Depois se ela sai... A questão sai... é onde ela gira. Depois se ela sai, eu não sei, exatamente. A questão é onde ela gira. Que cai dentro do campo. Agora, no alto, ele tinha que ter ido nela no alto. Sim. E colocado pra fora. Enfim. Muito bem. O que aconteceu depois dessa derrota do Inter? Trouxe emoção pra gente, deixou o Flamengo bem animado, né? Agora o Flamengo está a 1 ponto da liderança. O time recebe o Corinthians no Maracanã no próximo domingo, então eu vou ao vivo falar com o Eudes Júnior, que está lá na frente do Ninho do Urubu. E eu vou direto pro Eudes, não vou pro telão não, né? Eudes, chega mais, conta tudo pra gente. Bom dia, Janaína. Bom dia a você que está sempre com a gente aqui no Sport TV News. O Flamengo treina daqui a pouquinho aqui no Ninho do Urubu. Você disse, né? Enfrenta o Corinthians domingo, 4 da tarde no Maracanã. Depois do outro domingo, jogo decisivo contra o Internacional, disputa direta pelo título também no Maracanã. E aí no dia 25 de fevereiro, fechando o Brasileirão, pega o São Paulo no Morumbi. Eu vi o Lofredo falando, né? O Inter lidera 1 ponto à frente, mas na variação dele o Flamengo é favorito. A confiança voltou, porque a conta agora é simples. Restam 3 jogos. Se o Flamengo vencer os 3 jogos, fica com o título brasileiro pela 2ª temporada consecutiva. Isso porque tem esse confronto direto contra o Internacional. E antes do treino, o uruguaio Arrascaeta deu uma entrevista aqui no Ninho do Urubu e falou exatamente sobre isso, essa possibilidade crescente de título para o Flamengo depois da derrota do Internacional para o Sport ontem. Vamos ouvir o Arrascaeta. Tem que seguir na mesma linha, pensando que cada jogo vai ser uma final. Certamente já falamos que esse campeonato tem sido especial porque não tem um time que tem se despegado dos demais. Então o foco vai ser o mesmo, treinar forte essa semana para chegar ao final de semana e tentar vencer o Corinthians, que é o mais importante para nós. O foco vai ser o mesmo, é o foco pelo título. E aí o Rogério Ceni tem a possibilidade de reforços, né? Lembrando que no empate contra o Bragantino, o Diego, que saiu contra o Vasco com uma entorse no tornozelo direito, mas não enfrentaria o Bragantino de qualquer forma, porque cumpriu suspensão. Então fica à disposição do Rogério Ceni, já participou de atividades com o grupo, ao contrário do Rodrigo Caio, que ainda não foi relacionado para a partida contra o Bragantino. Há uma enorme expectativa em relação à presença do Rodrigo Caio, pelo menos no banco de reservas agora contra o Corinthians, mas até o momento ele não treinou com o grupo. Por isso, esse treino de hoje é muito importante para saber se o Rodrigo Caio irá a campo com os demais jogadores do Flamengo. De qualquer forma, tem uma nova atividade amanhã, até domingo, ainda tem tempo para que isso aconteça. O Rodrigo Caio que já está naquela fase de transição, já treina com bola no gramado, já faz a parte física desde o jogo, desde o clássico contra o Vasco, mas a expectativa é que ele volte a treinar normalmente com os seus companheiros. Por isso essas atividades hoje e amanhã vão ser tão importantes, já que o Rodrigo Caio é o principal zagueiro do elenco. E aí, isso também pode definir o time do Flamengo, né? O João Gomes, por exemplo, garoto, renovou o contrato, inclusive, até o fim de 2025. Esse está fora porque cumpre suspensão. Se o Rodrigo Caio puder jogar, e aí eu vou deixar depois a discussão para o Lofredo, o Rogério Ceni ganha opção, porque o William Arão, desde a saída do Caio, entrou ali na posição, entrou bem, tem sido elogiado pelo Rogério Ceni, 6 partidas já como zagueiro, formando a dupla de zaga com Gustavo Henrique. Se o Rodrigo Caio puder jogar e puder jogar desde o início, o que fará o Rogério Ceni? Coloca ali o Rodrigo Caio com o William Arão, coloca o Rodrigo Caio com o Gustavo Henrique, volta com o William Arão para o meio-campo, e aí nesse caso o que acontece com o Diego, sai do time. Então, de qualquer maneira, são possibilidades que o Rogério Ceni passa a ter para montar a equipe para este jogo contra o Corinthians, mas depende muito das condições do Rodrigo Caio, por isso a importância dessas atividades hoje e amanhã. O Flamengo ainda não anunciou, mas está no ge.globo, você pode entrar lá e conferir. Nosso companheiro Felipe Schmidt já coloca ali o Bruno Viana, zagueiro, 4 temporadas no Braga, trabalhou inclusive com o técnico Abel Ferreira do Palmeiras, chega por empréstimo até o fim deste ano, zagueiro de 26 anos e 1,87 m, Janaína Xavier. Um abraço para você, cresce a expectativa aqui no Ninho do Urubu pelo título do Flamengo neste Brasileirão. A ver o que acontece.
Essa é a emoção aí na reta final do campeonato. Muito bom, a gente gosta. Obrigada, Eudes, pelas informações. Já discutimos bastante aqui essa semana a questão de Arão, Rodrigo Caio. Você até acha que ele vai deixar Rodrigo podendo com Arão? Rodrigo podendo é com Arão, mas eu acho que eu não tenho certeza se vai ser Rodrigo Caio. Pela falta de ritmo, num momento importante, voltando muito em cima. Que apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.